E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Canata, jornalista e host do Papo Astral, podcast de Tintas Renner, que trata de saúde, bem-estar, decoração, negócios, inovação. E hoje, sempre em alto astral. E hoje a gente recebe a médica do esporte, Sohaila Yunis. Sohaila, prazer em te receber aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia, Fábio. Eu agradeço o convite, é sempre uma honra ter a oportunidade de fala e gostei muito da nossa pauta, então vamos lá. Que legal. Sohaila, óbvio, a gente vai falar sobre emagrecimento, né, sobre os desafios, sobre as mudanças no corpo, no processo do exercício, mas dar um passinho atrás e começar pelo início da tua trajetória, até para quem está nos acompanhando, entender como o esporte entrou na tua vida, né? Então, tu é formado em medicina, mas essa conexão com o esporte, como é que ela aconteceu? Bom, eu sempre gostei de esporte, pratiquei a vida toda, não profissionalmente. E dentro da medicina, eu pensei muito nas áreas de endocrinologia, de nutrologia. E quando eu estava no 5º ano de faculdade, eu descobri a medicina do esporte. E aí fui fazer um estágio, nós temos estágios de prática. E descobri essa residência e pensei, bom, eu acho que faz muito sentido com a forma que eu quero trabalhar, porque pensei em trabalhar com prevenção de doenças, em promoção de saúde e não com tratamento no final. E aí, fiz esse estágio, passei na residência, são 3 anos de residência até a gente terminar a formação, e no final dessa trajetória, me peguei pensando, aonde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, né? Porque, infelizmente, no Brasil, poucos esportes empregam médicos. E aí o futebol é o esporte que mais emprega médicos. E aí dentro do futebol masculino, infelizmente, a gente não tinha muito espaço. Mas eu tive a sorte de estar preparado para a oportunidade de o futebol feminino passar a ser uma obrigação. Justamente no ano que eu me formei. Então tive uma oportunidade de trabalhar dentro do esporte, dentro do meu clube do coração, no futebol feminino. Essa obrigação foi uma obrigação, acho que da Sul-Americana, né? Os clubes que jogavam competições internacionais tinham que ter um time feminino. A versão feminina. A FIFA colocou isso como uma obrigatoriedade. Então todos os clubes que tivessem ligação com federações internacionais teriam que ter a sua versão feminina com a mesma estrutura que o masculino. Então, em 2018, Inter e Grêmio se organizaram para ter o seu time feminino e aí surgiu a oportunidade, eu estava palestrando, falando sobre mulheres dentro do esporte, e aí um dos diretores do Inter me viu e disse, olha, tu é a pessoa para estar com a gente nesse projeto, e aí eu comecei essa história lá dentro do Inter. Então, tu pegou justamente esse momento de transição do futebol feminino, né? De valorização, talvez de mais estrutura. Exato. Como é que foi viver isso lá dentro? Olha, foi o embrião do projeto, né? Então, nós tínhamos uma estrutura ainda muito frágil, tanto de pessoas quanto a estrutura física. Então, a gente começou a treinar no campo da Brigada em 2018. Passamos a treinar lá no Bertaco por um período, até que o Inter conseguiu se estruturar e a gente passou a ter a oportunidade de treinar no Sesc, com hotelaria para as atletas, com o departamento médico estruturado, com o setor de fisioterapia, de nutrição, a parte do setor médico. Então, posso dizer que fui fundadora do Departamento Médico de Futebol Feminino do Internacional e a estrutura ela foi acontecendo conforme as coisas, o time foi tomando corpo, vamos assim dizer. Então, a gente começou pequeno e chegou até o vice-campeonato do futebol brasileiro em 2022. Então, foi uma estrutura que foi acontecendo de acordo com o crescimento do time feminino do Inter. E essa estrutura hoje, ela continua sendo muito diferente do masculino em geral? Infelizmente, Fábio, sim. Me refiro especificamente ao esporte, né? Medicina do esporte. Exato. Dentro do futebol, né, a gente ainda não tem tanto apelo financeiro dentro do futebol feminino. Então, alguns times no Brasil se destacaram com estrutura, com salários para as atletas, para o departamento médico, para toda a equipe de apoio. Mas eu vejo ainda o Rio Grande do Sul com uma diferença grande entre o futebol masculino e o feminino. E é uma diferença que a gente não vê tão gritante em outros esportes, né? Uma das causas para esse degrau foi porque o futebol foi proibido
para as mulheres por muito tempo aqui no Brasil. Então, demorou para se desenvolver essa questão do futebol feminino e eu acredito que agora a gente comece a caminhar para acho que igual não vai ser em termos de estrutura, mas há uma proximidade maior, porque a gente já tem futebol feminino na mídia, no Sport TV, na RBS, mas ainda há uma diferença gritante entre as duas estruturas. E tu nunca chegou a trabalhar no futebol com homens? Não tive convites. Dentro do Inter eu fui convidada a trabalhar no masculino, só que eu era a única médica do feminino e me identifiquei muito com o projeto. Então, a minha ideia era crescer dentro do feminino. Então, eu neguei o convite para ir para o masculino porque eu gostaria de fazer o feminino ter mais visibilidade. Eu sou torcedor de futebol, acompanho bastante futebol, tô tentando buscar na memória a imagem de alguma mulher entrando em campo para fazer um atendimento de um atleta que precisou de atendimento e não vem essa imagem. A gente tem entre os clubes da primeira divisão, por exemplo, mulheres trabalhando nos departamentos médicos? Temos hoje uma mulher trabalhando no Corinthians, né? A doutora Ana, e nós tivemos em divisão de acesso a doutora Natália no Bahia. Foram as únicas mulheres aqui no Brasil que trabalharam dentro do futebol masculino. Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito com a mulher. E o futebol ainda é um esporte machista. Então, eu já tive portas fechadas. A gente tem como médico... Muitos clubes não viajam com o médico. E aí, contratam um médico no local. Então, eu já teve jogos aqui de categoria de base, onde eles precisavam de um médico, era jogo de masculino. Eu me candidatei e foi negado por eu ser mulher. Então, infelizmente, a gente ainda enfrenta muito preconceito dentro do futebol. E como é que foi a saída do futebol, né? O que exatamente determinou essa mudança? Muito difícil. Foi uma saída Até muito difícil. Até pra Tica Colorada, né? Tava dentro do Internacional também, então devia ter um prazer associado à profissão ali, né? Total. Eu sempre gostei muito do clima do futebol, acompanhava futebol desde antes, assistia com meu pai. E estar no Inter, para mim, foi a realização de um sonho profissional. Então, o meu processo de saída, ele foi muito doloroso. Mas, infelizmente, ele aconteceu pela desvalorização do profissional dentro do futebol feminino, né? Então, eu sempre tive outros projetos paralelos ao esporte. Então, o Inter não era o meu único emprego. E aí, eu mantive um consultório de medicina do esporte, onde eu atendo, além de atletas profissionais, atletas amadores, pessoas que gostariam de mudar de estilo de vida. E esse projeto, ele cresceu paralelo ao Inter. Então, o meu ponto de saída foi propor ao clube que a gente montasse uma equipe médica, porque tu imagina, né, Fábio, nós viajávamos, então tinha meses que a gente viajava uma vez por semana. E eu tinha que dar conta de viagem, dos jogos e mais do meu consultório e toda a nossa rotina de estudos como médico. Então, a minha proposta para o Inter foi, vamos montar uma equipe para ter uma escala de médicos. E aí, infelizmente, por uma questão de limitação financeira, eles olha, doutora, a gente não consegue. E aí, eu tive que fazer a opção em manter meu consultório e tive que sair do Inter. E o teu consultório também se transformou nesse processo, né? Ele virou um atendimento mais global à saúde, ligado ao exercício. É isso? Exato. O meu consultório, então, ele sempre aconteceu, mas como eu não conseguia dar uma atenção maior, ele estava ainda em crescimento, então quando eu saí do Inter eu pude montar uma equipe multiprofissional, então com nutrição, psicologia, a parte toda de atendimento e hoje no meu consultório eu consigo atender atletas de diversos clubes. Nós temos um projeto que é para atletas de base, então que desenvolve atletas do ponto de vista físico, mental, nutricional e aí assim, ao invés de eu trabalhar só para um clube, hoje eu consigo atender atletas de diversos clubes. E a questão esses atletas que buscam atendimento, né? Pelo que tu explicou, são dois perfis, né? São aqueles mais interessados nos efeitos da saúde, né? Provocados pelo esporte, pela atividade física. E os atletas mesmo que têm no esporte uma atividade profissional, né? Esse grupo aqui, daqueles que são profissionais, eles, nesse atendimento da medicina do esporte, nesse atendimento mais completo de saúde, eles buscam uma diferenciação nas suas atividades também? Consegue ter digamos, o corredor, ter o upgrade que ele espera a partir de um tratamento de saúde, sono, nutrição? Com certeza. Quando a gente fala em esporte de alta performance, os detalhes fazem toda a diferença.
porque é numa corrida rápida, são segundos que vão diferenciar um atleta do outro. Então, nós temos estudos comprovando que, por exemplo, o atleta que dormia 7 horas, ele passa a dormir 8 horas e meia, muitas vezes 9 horas, ele consegue melhorar os tempos dele dentro do esporte. Então, isso é um detalhe. A nutrição também. Então, uma nutrição programada, pensando na fisiologia para aquele treino, para o período de preparação, também. Outra questão que é muito do médico do esporte é avaliar a fisiologia do ponto de vista através de exames laboratoriais. Então, a gente vai dosar vitaminas, minerais, toda a questão hormonal para deixar a arquitetura do corpo pronta para o esporte. Porque a gente tem que pensar em alto rendimento, é um pouco diferente de saúde. Muitas vezes o esporte de alto rendimento ele não é saudável. Então, se nós não tivermos toda essa base fisiológica muito bem colocada, nós não vamos conseguir chegar aos resultados que a gente quer. Então, é importante, o atleta profissional, ele precisa muito pensar nos detalhes para poder chegar num pódio e se manter num pódio, no primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu montei mais ou menos 2 grupos, mais ou menos esses os perfis que te procuram na clínica? Bom, eu acho que hoje eu consigo descrever para ti 5 perfis, tá? Um deles são os atletas de base, que a gente atende Inter, Grêmio, São José, diversos clubes. Outros são atletas amadores adultos, que hoje a gente vê muitas pessoas buscando performance mesmo no amadorismo. Então, triatlon, corrida, bike. Outro grupo são grupos que buscam emagrecimento. Então, também é muito grande essa questão da obesidade hoje. Mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso ou obesos. Então, a gente tem muito esse público. O outro público é um público que busca a parte mais fitness. Então, ganhar massa muscular, perder gordura. E o outro são mulheres na menopausa, que também nós vimos poucos tratamentos em relação a elas. E hoje a gente tem as mulheres vivendo muito mais, e a questão da menopausa ela vai acontecer em torno dos 45 anos, precisam de uma atenção médica especializada, pensando em reposição hormonal, exercícios específicos. Então, são esses perfis que hoje eu consigo atender no meu consultório. Tu falavas no sono, para um atleta profissional talvez seja mais visível, acho, para o grande público a importância desse sono mais regrado, né, de mais controlado. Acho que as pessoas, em geral, talvez tenham dificuldade de dormir 8, 9 horas por noite, né? Qual é o impacto disso para quem, por exemplo, está tentando emagrecer, está tentando melhorar um pouco a qualidade de vida? Quem tem, sei, 5, 6, até 4 horas de sono por noite. 4 horas de sono é totalmente antifisiológico. A gente vive numa era da high performance. Então, todo mundo quer performar muito, quer render muito no trabalho, tanto que a gente tem hoje o uso de estimulantes. Mas o nosso cérebro, o nosso corpo foi feito para descansar 8 horas por noite. Então, mesmo que uma pessoa diga, eu fico muito bem dormindo 5 horas por noite, o teu corpo vai pagar o preço em algum momento. Então, além de nós termos... Não tem isso. Não existe isso. Isso não existe. Mesmo que a gente tenha a impressão que vai performar de maneira ótima... Mesmo que acorde se sentindo razoavelmente bem, está sendo enganado. Está sendo enganado, porque nós vamos pagar uma conta que ela vai aparecer em algum momento. Tem um estudo muito grande que foi feito com trabalhadores noturnos. Mesmo considerando que a pessoa durma durante o dia a quantidade que ela deveria dormir à noite, ela já vai ter maior risco para qualquer doença quando comparado com alguém que dorme à noite. Então, em primeiro lugar, escuro é hora de dormir, claro é hora de acordar. Isso é fisiologia animal que nós, como seres humanos, ainda seguimos. Em segundo lugar, nós precisamos de um mínimo de tempo de sono para poder recuperar todas aquelas funções que a gente faz à noite. Como, por exemplo, liberação hormonal, hormônio do crescimento GH. Se fala em reposição de GH, mas o sono é o principal momento para ser liberado o GH. Testosterona, que também é super famosa, que é o hormônio masculino, aquele que dá massa muscular, perde gordura. A liberação da testosterona ótima depende de uma boa noite de sono. Outro hormônio que é muito falado é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Meu cortisol tá alto, meu cortisol tá baixo. É bom nós termos cortisol. O cortisol é o que vai fazer a gente reagir numa situação de perigo. Tô atravessando a rua, eu vi que um carro tá vindo acelerado, eu vou correr. Liberou cortisol. Isso é positivo. Qual é o problema do cortisol? É ele estar aumentado quando ele deveria estar baixo e ele estar baixo quando ele deveria estar alto. Explico. O sono das 22 às 6 horas da manhã é o momento onde o nosso corpo foi feito para o cortisol estar zerado.
Quando a gente acorda, a gente se expõe à luz solar, a gente tem o primeiro pico do cortisol. Então, vai acontecer aquele primeiro pico, ele reduz, depois do almoço ele aumenta, e a partir das 16 horas ele começa a cair. Se nós não conseguimos ter esse ciclo circadiano, que é o ciclo do sono e da vigília controlado, essa liberação do cortisol ela já vai ser bagunçada. E aí, pegando o gancho do emagrecimento, por exemplo, eu estou com cortisol aumentado quando não deveria estar. O meu corpo pensa assim, eu preciso de energia, certo? Aonde eu vou buscar essa energia? Em alimentos. Geralmente em alimentos hiperpalatáveis. Alimentos que têm muita caloria. Tanto que tem uma diferenciação até do homem e da mulher. O homem busca mais alimento gorduroso, a mulher busca mais alimento doce. Mas a gente não consegue diferenciar a nível cerebral se eu preciso de descanso ou se eu preciso de energia na forma de caloria. Então, um sono desregulado vai ajudar muito a pessoa a aumentar o peso, a buscar alimentos hipercalóricos para combater aquele cansaço. Te ouvindo falar, eu lembrei da minha própria experiência em alguns momentos que eu tive aumento de peso. Eles estão associados a uma desorganização da rotina, né? A um descontrole do que comer, o descontrole do sono, de dormir menos, né? Então, às vezes é reflexo de todo esse processo que está desregulado, né? Está fora do lugar. Exato. O nosso corpo, ele ama a rotina. A gente foi feito para ter rotina. E aí, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho um sono ruim, aí eu vou usar estimulantes para eu ficar mais ligado durante o dia. Aí, daqui a pouco 18 horas, eu tô tomando cafeína. Às 18 horas, já é para o meu cérebro começar a desacelerar. Outro hábito muito comum aqui no Rio Grande do Sul é o chimarrão. As pessoas têm o costume de tomar chimarrão à tardinha. Só que a erva mate, a Ilex paraguaiensis, tem cafeína, que é estimulante. Então, tomar chimarrão à tardinha já vai dificultar meu sono à noite. E o fato de conseguir dormir mesmo tomando chimarrão ou tomando café, por exemplo, não significa que não impactou, né? Perfeita a tua colocação. Muitas vezes as pessoas falam, não tenho dificuldade para dormir, só que ela não consegue atingir aquele sono profundo que ela deveria se ela tivesse sem estimulante. Então, eu tenho a impressão que eu estou dormindo bem, mas nem sempre eu estou atingindo o sono REM, que é aquele sono do movimento rápido dos olhos, onde a gente tem vários processos fisiológicos acontecendo. E daí o limite ali 6 da tarde, 5 da tarde? Eu oriento 4 horas da tarde. Eu acho, pensando numa maneira genérica, o café. Um café ao acordar, um café no meio da manhã e um café depois do almoço, eu acho que está de bom tamanho. Além disso, a gente começa a ter uma ingestão excessiva de cafeína. E isso prejudica, além do sono, tem outros prejuízos para a saúde? Algumas pessoas podem ter aumento da ansiedade, taquicardia, essa sensação de aceleramento. Então, quando a pessoa tem um perfil... a gente consegue dividir em 2 grupos. Existem pessoas com perfil mais ansioso, mais aceleradas. E existem pessoas mais com perfil pressão baixa, mais preguiçosas. Aquela pessoa que já tem um perfil mais ansioso, se ela ultrapassa o nível de cafeína... a chance dela piorar esses sintomas ou ter sensações de pânico, de ansiedade é muito maior. Voltando uma casinha de novo, naqueles 5 perfis que tu desenhou do teu público na clínica, né, que buscam por algum motivo a medicina do esporte, em comum entre eles o exercício físico no tratamento, é isso? Exatamente. Quando me perguntam o que faz o médico do esporte... O médico do esporte... Coloca o exercício físico. Exatamente. É o médico habilitado a utilizar o exercício físico como tratamento. E hoje, vou te falar, eu não consigo citar uma doença em que o exercício físico não faça parte do tratamento. Se nós pensarmos do que a população morre, que são as doenças crônicas, diabetes, cardiopatias, pressão alta, todas elas o exercício físico faz parte do tratamento. Uma coisa bem atual é falarmos do exercício físico para tratamento de doenças mentais. Ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O tratamento passa por exercício. Depressão, serotonina, o tratamento passa por exercício. Então, nós temos aí uma ferramenta que, se eu pudesse hoje escolher algo para colocar numa pílula, com certeza seria exercício físico. Aquela sensação gostosa depois da atividade física, de felicidade, satisfação, então ela é química também, né? Com certeza, com certeza. O exercício físico, ele vai liberar dopamina, serotonina e noradrenalina. Tanto que os medicamentos são inibidores da recaptação de serotonina. E é uma coisa que no exercício nós temos. Quanto maior a intensidade, maior a liberação desses neurotransmissores. Ah, mas eu não consigo fazer um exercício intenso. Melhor fazer do que não fazer.
Mas em muitos casos, a gente aumentando a intensidade vai ter uma potência desses efeitos. E dá pra gente fazer uma graduação dos efeitos do exercício físico no nosso organismo a partir de alguns minutos, assim? 5 minutos de exercício físico eu já tenho a liberação de determinado hormônio, até para quem consegue fazer por mais tempo. É possível fazer essa graduação? De uma forma genérica, como que a gente pode pensar nisso? A gente precisa de uma aceleração da frequência cardíaca para poder chegar lá em termos de neurotransmissores também. Então, a gente vai tendo, a partir do início, 5, 10 minutos com uma frequência cardíaca alta, liberação de alguns neurotransmissores. A partir de 20 a 30 minutos, nós temos a liberação de outros. Por exemplo, na corrida, muitas pessoas falam, no início é sofrido e depois vai ficando mais prazeroso, certo? Por quê? Porque a gente já tem uma estabilidade desses neurotransmissores. Mas mais do que tempo de exercício, eu gosto de citar tipo de treino. Então, o exercício de força, de musculação, ele vai liberar um tipo de neurotransmissor. O exercício aeróbico, ele vai liberar outro tipo de neurotransmissores. Bom, qual é melhor, qual é pior? A ideia é poder unificar ambos. Então, a gente consegue, no exercício de força, para além do tempo que eu estou treinando, o meu músculo tem, a gente chama de miocinas, ele vai liberar substâncias mesmo depois que eu parar o treino. Já no aeróbico, não. As substâncias vão ser liberadas durante o exercício. Então, eu acho que unir os dois é algo bem inteligente, pensando em liberação de neurotransmissores do prazer. E no caso da serotonina, né, a liberação dela acontece normalmente a partir de tá ligado à intensidade e o tempo? Boa pergunta, boa pergunta. Ambos, tanto intensidade quanto tempo. Quanto maior a intensidade, maior a liberação de serotonina, mas a partir do início do exercício eu já começo a ter essa liberação desse neurotransmissor. Então, mesmo quem realiza atividades menos intensas, como uma caminhada, então já tem algum efeito mais de elevar o astral? Com certeza, é melhor que zero, sempre, né? E se a gente puder intensificar, melhor ainda. Legal. Nós falávamos aqui um pouquinho antes de começar o programa sobre o desafio hoje de falar sobre saúde num ambiente, o ambiente das redes, um ambiente que também está presente, né, que está trazendo informação, está trazendo dicas, né, sobre saúde, mas nesse ambiente que é um ambiente hoje de muita desinformação, né? Já chegaram pacientes para ti com algum prejuízo ou alguma atividade sendo feita de forma equivocada por conta... Vamos dar um exemplo aqui de uma dieta milagrosa do chá da casca da banana que ia resolver todos os problemas da vida dele e que talvez tenha provocado algum problema, né? Hoje a gente falava aqui, né? Eu acredito que a rede social, ela deu voz para muitas pessoas, mas a gente tem pouco filtro do que acreditar. O que acontece, Fábio, é que nem tudo vale para todo mundo. Então, uma dieta que é boa para ti, pode ser que não seja boa para mim. Uma dieta que é importante para um objetivo X pode não ser para Y. Exemplo, low carb, né? Dieta com baixo carboidrato. Ela é muito interessante para perder peso. Porém, se eu quero uma performance física, provavelmente não vai ser a dieta escolhida. Então, o que eu gosto de falar sempre em relação à rede social é pensar que nem tudo pode ser generalizado. Outra coisa que eu vejo muito e também não pode ser generalizado é a questão do consumo do sal, do sódio. Se nós pensarmos em termos de número, talvez a maioria da população tenha pressão alta, hipertensão, que é um grupo onde a gente deve evitar excesso de sódio. Mas tem muitas pessoas que têm pressão baixa, principalmente mulheres e principalmente no calor. E essas pessoas evitando sal vão ter sintomas de pressão baixa. Muitas vezes a pessoa chega para mim com falta de energia e na verdade é hipotensão. E aí eu recomendo que ela aumente a ingesta do sal, principalmente no pré-exercício, durante o exercício. Então acho que o problema da informação, além da fonte, é a generalização. Porque o ser humano é muito complexo para a gente generalizar as orientações. Talvez essa seja uma das principais dicas que possam ser dadas, então, para quem navega procurando soluções e por não ter o conhecimento, também tem menos filtro em perceber que, bom, essa solução talvez não caiba para mim, né? Então, procurar um especialista, procurar um médico e não acreditar, talvez, em soluções milagrosas, né? E genéricas. Eu acho, sempre que a gente simplifica algo complexo, a gente está perdendo coisas no meio do caminho.
Então, dieta milagrosa, por quanto tempo eu vou conseguir seguir essa dieta? Será que vale a pena eu excluir um macronutriente? Ou uma coisa que ficou muito famosa na rede é a questão das frutas, né? Ah, fruta causa gordura no fígado. Poxa, mas é a bolacha recheada, o refrigerante, o álcool, né? Imagina. Então, sempre que algo for muito radical, a gente tem que olhar com a ressalva. Então, quem não puder ter acesso a um atendimento médico especializado, por exemplo, vir consultar comigo, pense que aquilo que era feito antigamente, muito provavelmente tinha algum fundamento. Então, quando a gente tinha uma dieta baseada em frutas, verduras, legumes, carnes, alimentos naturais, desembalar menos, utilizar menos conservante, comprar mais na feira e menos no supermercado. Então, se eu pudesse generalizar uma orientação de saúde, seria essa. Olha para os teus avós. Olha para os hábitos que eles tinham, que horas que eles iam dormir, que horas que eles acordavam, quanto tempo eles ficavam expostos a telas. Isso sim a gente pode generalizar, porque nós como seres humanos evoluímos muito em cultura e pouco geneticamente. O nosso corpo ele é muito parecido com aquele caçador-coletor que viveu há milhares de anos atrás. Então a gente ainda fisiologicamente performa melhor com esses hábitos antigos do que esse hábito moderno que a gente tem hoje. Esses hábitos antigos eram... as refeições eram mais... Os intervalos eram maiores, né? Isso também... Isso... Não sei se faz sentido essa conexão que eu tô fazendo. Essas... como é que... Eu perdi a expressão. Jejum? Jejum intermitente, né? Isso justifica o jejum intermitente, por exemplo? Justifica de certa forma. A gente, se for avaliar o hábito desses nossos ancestrais, era comer agora, permanecer muito tempo em jejum, uma alimentação muito rica em proteína animal, tubérculos, o que tivesse embaixo da terra. E a gente tem estudos provando que esse estilo de vida pode ser muito interessante para a longevidade. Então, o jejum, ele tem uma característica que ele vai gerar autofagia, que são células que têm algum defeito, elas vão fazer um suicídio. E isso proporciona, então, um melhor funcionamento do organismo, pensando em jejum intermitente. Jejum é bom para todo mundo? Pera lá. De novo, né? De novo, talvez não seja tão interessante para todos. Ou, uma pergunta muito frequente para mim. Jejum para emagrecimento. Se eu fizer o jejum e no período que eu for comer, eu comer mais calorias, o jejum não vai adiantar. Agora, se eu utilizar o jejum para fazer um déficit energético, consumir menos calorias, o jejum vai ser benéfico. Então, sou a favor do jejum? Sim, se for bem realizado. Não adianta fazer o jejum e não comer direitinho no período onde eu for me alimentar. Te acompanhando nas redes, tu traz ali que o sedentarismo hoje é uma doença muito comum, né? Uhum. Muito presente. Como é que a gente mede essa doença, assim? Porque boa parte da população é sedentária. Dá para considerar toda essa população doente? Genericamente, sim. Se nós pensarmos que o mínimo de exercício físico para sair do sedentarismo são 150 minutos por semana, quem não pratica isso já pode se considerar doente do ponto de vista de sedentário. 150 minutos por semana? 150 minutos por semana. Intensidade moderada. Esse seria um corte para eu poder sair dessa estatística do sedentarismo. Independente da idade, da faixa etária? Independente da faixa etária. Então, é considerável. E por que isso? Por que existe essa recomendação? O nosso corpo foi feito para se mexer. Voltando à questão ancestral. Nós vivíamos correndo, caçando, coletando, pulando. Hoje a gente está sentado, está na frente do computador, está dirigindo, a gente está diante de poluentes, nós colocamos amaciante na roupa, nós passamos perfume. Todas essas substâncias químicas vão agir no nosso organismo como disruptores endócrinos, por exemplo. Então, além de a gente estar diante de coisas que a gente não é acostumado a comer, a gente está perante as substâncias químicas, se nós ficarmos parados, a gente está vivendo totalmente diferente do qual o nosso corpo foi programado a ser. Então, esses 150 minutos é o mínimo para a gente imitar aquilo que a gente foi programado. Entendi. Baita desafio, né? É um desafio. Mas é um desafio
que eu penso que se nós quisermos viver não só mais tempo, como viver melhor, vale a pena enfrentar. Claro, sem dúvida. Como é que vence o sedentarismo, né? Como é que vence a inércia? Porque me parece que o desafio de começar já é gigante, depois o desafio de manter também é gigante, né? Exato. Eu classificaria em 2 etapas. A etapa da motivação e a etapa da disciplina. Motivação é importante porque eu preciso ter um motivo para a ação. Então, eu preciso ter mais saúde, eu preciso perder peso, eu quero performar melhor no ponto de vista mental, eu já tenho um motivo para. Agora, eu não posso contar com a motivação sempre, porque isso vai acontecer nas primeiras semanas, vai chegar um momento onde eu não vou estar motivado. Aí eu preciso da disciplina. Então, uma das coisas que eu recomendo para quem quer sair do sedentarismo é criar um planejamento. E que esse planejamento não seja um planejamento fora da realidade. Bom, Fábio, tu faz exercício? Faço. Que exercício tu faz? Faço corrida e jogo futebol. Bom, quantas vezes por semana tu treina? Eu jogo 2, corro mais 2 ou 3, dependendo da semana. Bom, se eu chegasse pra ti e dissesse assim, Fábio, olha só, vamos correr 7 dias por semana Impossível. e jogar bola mais 3? Eu vou ficar paralisado. Exatamente. Então, para esse meu objetivo, ele poder se concretizar, ele precisa ser possível. Então, uma pessoa que chega para mim sedentária, eu vou propor, vamos começar a treinar 2, 3 vezes por semana. Ai, doutora, mas tem uma academia maravilhosa que fica lá do outro lado da cidade, daqui 1 hora. Não, eu preciso treinar próximo da minha casa. Eu não preciso de uma super academia ou de um super professor. Eu preciso que aquilo seja fácil, então o ambiente ele já vai estar propício para aquele meu treino e que ele tenha uma frequência possível de acordo com a minha agenda. Então eu vou treinar 2 vezes por semana, 30 minutos em cada sessão. Vou fazer numa academia perto da minha casa, ok. Vamos fazer isso por 3 meses, depois a gente vai dar um segundo passo. Então, a primeira coisa que eu digo, faça uma meta possível, escreva. Outra estratégia importante, compartilhe com pessoas. Ou na rede social, exato, compromisso social. Ou na rede social, ou com a tua família, ou com o teu médico, com o teu professor. Porque quando você estiver desmotivado, poxa, mas aquela pessoa lá, eu conversei com ela que eu ia fazer tal jeito, eu vou ter mais um motivo para eu ter essa ação. Eu tenho uma amiga que está morando no Rio de Janeiro e ela fez uma planilha, ela mesma fez a planilha, né? A partir da orientação do médico, do nutricionista, montou uma planilha de treino de alimentação. E ela diariamente começou a compartilhar os check-ins da planilha nas redes sociais, né? A planilha dela ficou famosíssima, porque os amigos todos começaram a pedir a planilha como se a solução pro sucesso dela, que ela conseguiu seguir a planilha, fosse a planilha, de fato. Mas me parece que o fato dela compartilhar e gerar o envolvimento dos amigos, de pessoas próximas, perguntando, acompanhando aquela rotina, foi também um estímulo e um compromisso para ela se manter firme e dando check diário, né? Ó, pessoal, mais um dia, mais um dia. Com certeza. O compromisso social é importante e tu falaste em check. Nós gostamos muito da gamificação. Então, essa ideia de eu estar nessa etapa, cumprir para eu entrar em outra etapa, cumprir e entrar em outra, também funciona muito bem com o nosso cérebro. Então, ter aplicativos que estimulem treino, ter a planilha, ou uma jornada dentro de um planner, isso também auxilia muito a manter a meta ao longo do tempo. Legal. E tem um momento que é o momento mais difícil na manutenção dessa rotina de exercícios, ao final da primeira semana, na segunda semana, no final do primeiro mês, que quando passa por ali a gente pode pensar assim, a partir de agora, talvez fique mais fácil manter, ou menos difícil manter. Nós temos a teoria dos 21 dias para criar um hábito. Então, eu vejo como a partir do primeiro mês vai ficando mais fisiológico a gente manter aquela rotina, desde que ela esteja dentro de um possível. Então, tu falaste da terceira semana, eu acredito que a terceira semana seja um ponto crucial entre manter ou desistir, porque é onde a gente começa a chegar numa certa fadiga, né? E aí a motivação vai caindo. A partir dali, se eu conseguir ter a disciplina de manter, a tendência é que aquele hábito vá virando algo bem natural. Bom, a gente está no verão, né? Nem dependendo das férias, do local, dos hábitos, dá para se falar em redução de danos ou não? Com certeza. A matemática do corpo, ela não é quantitativa, ela é qualitativa.
Então, isso eu ensino muito nas minhas consultas. A questão do álcool, ou até mesmo da alimentação, doces industrializados, etc. Se eu fizer na maior parte do tempo certo, então uma regra de 80-20 vai dar certo no final. Então, 80% do tempo eu tô comendo bem, tô dormindo bem, fazendo meu exercício. Agora, 20% é no final de semana, é um momento de confraternização, eu vou sair daquela regra, vai dar certo. Se eu fizer 70-30, ok, vou ter uma manutenção. Agora, se eu começar a baixar para 60-40, aí é muito difícil que eu chegue num resultado. Então, eu até faço uma analogia com os meus pacientes. Quando ele chega para mim e ele precisa perder muito peso ou tem alguma questão de saúde, eu digo, olha, agora tu tá na UTI. Então, agora a gente vai fazer a maior parte do tempo certo. Conforme tu vai chegando mais perto do resultado, a gente pode ter esse percentual modificando. Então, no início vai ser ali 20-80, depois para manutenção 30-70. Então, havendo esse equilíbrio, eu consigo seguir. E muito mais importante, equilíbrio para constância vai valer mais do que intensidade no início e depois eu colocar tudo a perder. Uhum. Isso quer dizer que, se a gente considerar ali um período de uma semana, tem um dia na semana que dá para escolher para, quem sabe, fugir da dieta. Com certeza, com certeza. E outra coisa, é muito saudável que a gente possa participar... Emocionalmente também, né? Com certeza. Participar de momentos sociais com as pessoas que a gente ama. Hoje, um dos pilares, assim como a gente estava falando aqui antes do programa começar, de saúde são os nossos relacionamentos. Então, se me perguntar assim... É mais benéfico para minha saúde eu ficar em casa com a minha dieta, com a minha marmita, ou eu ir num aniversário de uma pessoa que eu gosto, tomar álcool, comer um doce, comer um carboidrato fora? Vá no aniversário. Só que você não vai no aniversário todos os dias da semana. Então, eu manter minha rotina direitinho e no final de semana eu poder confraternizar com os meus amigos, isso é muito saudável. Isso é saúde. Existem estudos, saiu um estudo bem recente até no JAMA, sobre os 5 pilares da saúde. Vai passar por nutrição, exercício, sono, manejo do estresse e relacionamentos. Então, tudo isso vai fazer parte para a gente viver mais e viver melhor. Legal. Eu peguei algumas frases do teu Twitter, que eu tô seguindo já para, né, ter uma orientação ali sobre o dia a dia. Frases, algumas são motivacionais, inclusive relacionadas ao esporte, à prática do exercício físico. Inclusive, recomendo, a gente pode botar aqui na tela, @YunisDalbianco. E vou trazer as frases, então, para que tu possa comentar, pode ser? Claro. Legal. A primeira delas é: comer com culpa engorda mais. Exato. Isso é comprovado. Porque se a gente come e fica muito preocupado com aquilo que a gente comeu, a nossa chance de metabolizar é muito maior. Porque não é só o que eu vou ingerir. O intestino, ele vai escolher o que entra e o que sai, correto? Uhum. E o intestino também é ligado às emoções. Falam que o intestino é nosso segundo cérebro. Então, se eu comer e me sentir culpado, eu provavelmente absorvo mais ainda as calorias daquele alimento do que o contrário. Então, sim, é uma verdade. Nossa. Achei que tinha mais um impacto emocional, mas é científico, Não, né? é científico. A culpa, ela engorda. Legal. Legal não, né? Enfim, tem que lidar com isso. Não que a gente deva comer tudo sem culpa, mas quando a gente abrir a exceção, comer com prazer, Claro, com vontade. se permitir. Exatamente. A segunda é: exercício não tem efeito cumulativo. Aqui diz respeito à frequência, permanência, rotina. Essa frase eu tirei de um paciente que ele me perguntou assim: doutora, quando eu vou ter alta da academia? Nunca. Então, o exercício ele vai ter que ser realizado sempre, assim como a gente toma banho, escova os dentes. Ele é um hábito de higiene de saúde do corpo. E ainda, quanto mais o avançar da idade, mais importante vai ter o papel do exercício físico na nossa saúde e na nossa independência. Vou aproveitar o gancho para falar sobre uma pesquisa que ela avaliou quais são os fatores de risco para demência. E aí eles olharam os idosos, fizeram um exame para avaliar massa muscular e quantidade de gordura dentro dos músculos. Isso tem muito a ver com a nossa capacidade de força e de tamanho do nosso músculo, certo? Tirando todos os outros fatores de risco, peso, percentual de gordura, uso de substâncias, todos. A quantidade de massa muscular, de força,
foi fator de risco independente para demência. Então, ter músculos fortes, além de proporcionar uma saúde física para a gente, independência, sentar e levantar, também vai garantir uma saúde mental melhor ao longo do nosso envelhecimento. E esse é um problema gigante hoje, né? Sim, com a expectativa de vida aumentando, nós temos que nos preocupar, sim, com a saúde dos idosos. E essa perspectiva da independência, talvez acabe virando a chave tarde para as pessoas, né? Tu acaba se preocupando com a velhice, com a idade, com a falta de força, de independência, talvez no momento em que não seja mais possível recuperar a força, né? Perfeita a tua colocação. O melhor período para eu fazer o meu banco de massa muscular é no período da minha juventude. Porque ali eu tenho uma ótima liberação hormonal, é onde eu tenho mais energia. Então, esse é o período para eu fazer o meu banco de massa muscular. A partir dos 40, 50 anos, nós já começamos a ter um declínio da massa muscular. Então, se eu chegar no período de declínio com pouca reserva, a chance de faltar é muito maior. Então, o alerta que eu dou não é para o idoso em si, mas é para as pessoas que estão em idade reprodutiva, pensarem e fazer esse banco de massa muscular para chegar lá na frente com um estoque alto e poder perder um pouquinho por ano sem sentir efeitos no dia a dia. Outro tópico que tu tocou agora, que também me parece bem importante, né? A questão da ansiedade, da saúde emocional. Hoje também é um desafio muito grande e a gente vive jovens, adolescentes, com muitos problemas emocionais também, né? Então, a atividade física, né, mesmo na juventude, pode ser um remédio para dar conta desse tipo de dificuldade também, né? Com certeza. Nós temos hoje a questão das telas, da rede social, do videogame, como índices super altos. Do individualismo, as pessoas mais sozinhas, menos contatos presenciais, menos toque, menos abraço. Exato, e também a gente está vivendo uma ressaca pós-pandêmica. Uhum. Então, nós tivemos toda aquela orientação do fique em casa, fique na tela, faça as suas atividades sozinho. E hoje a gente está colhendo esses frutos, então nós tivemos um aumento da ansiedade, um aumento do consumo de álcool, e um aumento do sedentarismo. Então, a ideia é que o jovem possa sair dessa bolha de rede social, de internet, e vá fazer o exercício ao ar livre, não só pela questão física, mas se a gente for avaliar pela vitamina D, que vai ser liberada, que é sintetizada quando a gente pega sol. Então, vitamina D, mexer o corpo, olhar para as pessoas, tocar nas pessoas, abraçar. Tem um hormônio que é o hormônio do abraço, que é a ocitocina, são fundamentais para a formação do indivíduo desde as fases iniciais, infância e adolescência. Já ouvi de alguns médicos, ele também, e nós falávamos do álcool, né? Que não tem um consumo saudável de álcool, né? Sempre algum prejuízo a gente pode ter, mas o exercício físico tem um papel também de diminuir esse prejuízo, né? De permitir um consumo talvez menos danoso. A gente teve por um tempo aquela recomendação de um cálice de vinho por dia, isso caiu por terra. O álcool, ele vai prejudicar em qualquer quantidade, principalmente as mulheres. Então, as mulheres são um sujeito que é pior que consuma álcool. E aí, vamos colocar, o exercício vai combater. Eu acho que não tem como a gente categorizar dessa forma. Inclusive, tem uma questão. Pensando em recuperação entre uma sessão de treino e outra, o álcool piora muito a recuperação. Muito. Então, bom, se algum de nós já treinou pós algum dia de consumo de álcool, sabe o quanto isso foi prejudicial. Então, eu não consigo categorizar para ti, treinar aqui vai melhorar, posso tomar 2 taças de vinho e correr 30 minutos, vai compensar? É um pouco difícil a gente mensurar. Se tem algum estudo eu não conheço em relação a isso. Mas volto a falar, eu acho que o equilíbrio ele é fundamental. Em relação ao álcool, o que eu oriento? Se puder não beber, não beba. Quanto mínimo beber, melhor. Seja inteligente nas escolhas. Opte por opções de momentos de confraternização,
escolha os teus momentos da bebida. E não beba só por beber ou por combater o estresse. Muitas pessoas utilizam ainda o álcool para melhorar o sono. Isso é uma falácia total. Por mais que a pessoa tenha a impressão que ela durma mais fácil, a qualidade do sono dela é pior utilizando o álcool. Então, escolha boas ocasiões para consumir. Porque a gente não vai ter uma quantidade boa de álcool para ninguém. Certo. Exercício não é opção, é remédio. Eu acho que essa é a terceira frase que eu tinha anotado aqui, mas eu acho que isso um pouco sintetiza a conversa, né? Já falamos sobre isso bastante aqui. Então, a última aqui é, após os 40 anos, ter um corpo saudável é símbolo de status social. Eu achei muito legal essa... Essa frase foi polêmica, inclusive. Por quê? Nós falamos muito em status relacionado a sucesso financeiro, né, de trabalho. Patrimônio. E quem consegue equilibrar essa questão da vida de trabalho, da performance mental, e também consegue ter uma saúde em dia, consegue ter os músculos em dia, consegue fazer o seu exercício, vai ter... não só o mérito financeiro, mas vai ter o mérito, na minha opinião, de saúde por completo, né? Eu acredito que a saúde financeira também ela é importante, mas eu vejo muito como isso é uma escolha. Quando a gente é jovem, a gente não tem muitas oportunidades de escolher. A partir de uma certa idade, a gente pode escolher o futuro que a gente quer. Então, quem tem a disciplina para ter o exercício e consegue ter um corpo saudável em função disso, hoje é admirado e passa a ter um status. Disciplina talvez seja uma das grandes palavras, né? Para o início, para a manutenção, para o sucesso nessa tentativa de uma vida mais saudável, né? Com certeza. Sohaila, a gente está se encaminhando para o final. Queria que tu ficasse à vontade para mandar um recado para quem está nos acompanhando, né? Apontar tuas redes sociais também para a galera te seguir, já que tem bastante dica legal por lá. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade em estar aqui, em falar do assunto que eu amo, né? Que é o exercício físico como tratamento. Vou deixar, então, o meu Instagram, que é onde eu acabo colocando mais conteúdos, é @dra.sohailayuni, Sohaila é Sohaila. E quem busca uma informação de qualidade, uma informação com base científica... Procure ali, nem todos vão poder ser meus pacientes, gostaria de atender todo mundo, mas infelizmente a gente não consegue, mas através da rede social a nossa mensagem, ela se pulveriza. A gente consegue, hoje está muito famoso falar o escalar, a gente consegue escalar essa informação. Então quem puder entrar na rede social, interagir, eu gosto muito dessa interação e quanto mais pessoas puderem ter acesso a essa informação de saúde, de exercício, nós vamos viver mais felizes e viver melhor. Tá certo. Obrigadão, obrigado pelo papo em alto astral, pela aula. Acho que foi muito produtivo para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, eu. Então, pessoal, esse foi mais um Papo Astral. Curtiu o programa? Não esquece de seguir o nosso canal. Obrigado por nos acompanhar. Tchau, tchau.